Bom dia, boa tarde ou boa noite. Falar hoje aqui dos treinos longos, né? Os famosos longões aí. Qual seria aí uma distância legal, uma distância ideal? Será que existe alguma receita? Será que ali tem um padrão ali para manter? Ou será que é só fazer qualquer coisa, sair correndo? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai organizar nosso treino longo? Vamos lá falar sobre isso e antes aquele velho recado do like, compartilhar, deixar um comentário. Comenta aí com o seu longão, conte para mim. Com quantos quilômetros aí você acha que você faz o longo? Ou é um longo? Como é que é o seu longo? E também se inscreva no canal, tá certo? Vamos lá falar dos treinos longos. Eu vou começar falando da distância de 5 km, né? A prova de 5 km. E eu colocaria o longo aí entre 6 e 14 km, tá? Esse seria o meu padrão. Mas tem que ser assim e por 6 a 14 é bastante diferença. Vamos lá. Atleta iniciante, geralmente 5 km, né? É uma distância que ou atleta de performance, atleta que corre muito rápido, ou atleta iniciante. Geralmente quem não é iniciante começa a querer correr mais distância. Ou então aquele atleta que é muito veloz e quer permanecer nos 5 km. Vamos passando do iniciante até o avançado. O iniciante muitas vezes sequer faz 5 km no seu treino longo, porque às vezes ele nem consegue correr ainda 5 km sem parar. Esse é um trabalho nosso, do treinador, e conduzindo. Então é óbvio que ele não vai fazer 6 km no treino longo. Mas se ele já consegue, então tudo bem, vamos fazer um treino de 6 km no longo. Se adaptar ali à distância, fazer um pouquinho mais do que ela, num ritmo, obviamente, mais baixo. Agora, se você é um atleta já intermediário, já está fazendo ali 8, 10 km no longo, correndo sem parar, também vamos manter isso para adaptar e para melhorar a sua base aeróbica. E se você é um atleta avançado, você já vai fazer 14 km, em alguns casos até mais, no longo. Mas 14 dá para você ter um bom rendimento aí na hora da prova de 5.000 metros, né? Os famosos 5 km. Então, depende da pessoa, por isso não tem uma receita, por isso essa margem um pouco ampla. Lembrando sempre, o ritmo do treino longo não é ritmo de prova. Ritmo de prova você faz na prova, obviamente. Agora vamos falar daquele atleta ali dos 10 km. Vai correr os 10 km. Eu colocaria de 12 a 18 km um longo, né? Legal. Voltando, um atleta mais iniciante vai estar ali fazendo mais ou menos 12, um atleta mais de performance uns 18, até um pouco mais se tiver, por exemplo, no período de base, mas eu estou falando mais ali próximo da prova. Uma coisa legal, um atleta iniciante, se ele já vai se inscrever na prova de 10 km, ele já pressupõe que ele passou pelo processo dos 5 km. Então ele já está adaptado a correr mais distância. Pelo menos deveria ser assim. A gente sabe que hoje em dia tem a pressa, às vezes a pessoa nunca correu, não corre nem 2 km, já se inscreve em 10 km. Mas partindo do pressuposto que o trabalho está bem organizadinho, ele já fez algumas provas de 5 km, já consegue, por exemplo, correr ali 6, 8 km sem parar, e aí ele já pode entrar nesse processo e o longo de 12 km fica legal, não fica ruim, é um pouquinho a mais, né? Ele já vai se acostumando ali, tanto a parte muscular quanto a parte também psicológica, né? Mental. É legal, você passa mais tempo ali correndo, mais tempo sobre os pés, como se diz, para você poder justamente chegar no dia da prova e ter um bom rendimento. Não é demais dizer que o ritmo também precisa ser um ritmo mais controlado. No final do vídeo eu vou falar um pouco sobre os ritmos dos longos, né? Mas por enquanto vamos colocando o volume. Agora chegamos à meia maratona. E aí, os longos da meia maratona? De 18 a 26. Nossa, mas os 10 km você fazia mais que a distância e na meia maratona agora você faz menos? Então, novamente, o atleta que vai fazer de repente a sua primeira meia, né, está se adaptando, um atleta que não é de performance, ele quer apenas concluir bem a prova, tem que ver como é que é o seu fim de semana, o seu ritmo, porque um atleta que corre a 6 minutos por quilômetro, na hora de correr 18, ele leva muito mais tempo do que um atleta que corre a 4,30, por exemplo. Então, é preciso considerar isso também, para que o treino não seja tão extenuante. Claro que a distância é a mesma, a gente precisa sempre lembrar que a distância é 21, não importa o seu ritmo. Mas essa questão do tempo,
para adaptação isso é legal considerar, né? O tempo que ele vai passar correndo. Porque se ele corre 18, junto com o volume da semana, uma semana depois da outra, sem ficar saltando o treino, se ele corre 18, no dia da prova ele vai correr os 21. Não vai ter problema nenhum para completar a prova. Agora, você quer performance e tal, aí ali os 26 km já começa a estar mais interessante, em alguns casos até mais, mas com 26 já temos aí um caminho para bons resultados, tá certo? Então, novamente, é considerar o seu objetivo, considerar, né, observar a sua rotina, mas eu daria ali meia maratona, de 18 a 26 km. Maratona! Então, e agora? Agora tem que correr 42 km, não tem jeito, não tem como fugir do longo, tá certo? Vai fazer um longo 10 km para maratona. Aí eu consideraria de 30 a 36, mais ou menos na lógica do que eu falei sobre a meia maratona. Bom, ninguém é iniciante para ir para maratona. Pelo menos não deveria ser assim, não é mesmo? Não é mesmo, pessoal? Mas enfim, 42 km sem estar preparado, você vai sofrer ali à toa, né? Não sei que você queira pagar uma promessa. Mas legal estar bem preparado. Então vamos lá, já passou pelo período de 5 km, 10 km, meia maratona, já corre há algum tempo, já sabe como é treinar, já entende de ritmo, já entende de tipos de treino, então já sabe lidar com adversidades. Então você vai lá para a maratona entre 30 e 36, é uma distância legal. Tem gente que corre mais do que a distância da maratona? Existe, até o próprio Marilson Gomes chegou a fazer longos aí de 45 km, ele é o bicampeão, né? Foi bicampeão da maratona de Nova York, quer dizer, foi não, né? Né? Ele não é o atual bicampeão, mas ele é bicampeão para sempre aí na história da maratona de Nova York. E ele chegava a fazer longos aí, treinado pelo Adalto Domingues, chegou a fazer longos 45 km. Metodologias existem muitas, mas mantendo esse espectro aí entre 30 e 36 km, tá? Você tem tudo aí, junto com os treinos da semana, para obter excelentes resultados na prova aí tão famosa do atletismo mundial, os 42 km, 195 metros. E agora eu vou falar aqui das intensidades. Não vou falar do volume de treinamento para ultramaratona, do volume do longo da ultramaratona, isso seria um vídeo à parte. Quem sabe aí eu faço esse vídeo. Se você está interessado em saber volume do longo para a ultramaratona de 100 km, 12 horas, 24 horas, a Spartathlon, 246 km, comente aqui. Quero saber do longo da ultramaratona, comente apenas longo ultramaratona. Aí eu faço um vídeo aí para você sobre isso, até porque tenho aí bastante atleta da ultramaratona, inclusive 2 da seleção argentina de ultramaratona. Vamos falar do ritmo? Então, existem vários tipos de longo. Você pode colocar dentro do longo um longo variável, em que você vai em alguns trechos correr na zona da prova, ou um pouquinho ali, uns 5, 10 segundos, só mais lento. Existe tudo isso. Mas eu queria falar hoje aqui apenas aquele longo mais tradicional, em que você pode subir bastante em relação ao ritmo de prova. Pode correr, por exemplo, 30, 40, 45 segundos no ritmo mais lento do ritmo de prova. Dependendo do seu condicionamento, dependendo do momento que você está, até 1 minuto mais lento pode ser, até mais. Por quê? Primeiro você precisa cumprir a distância. Então, se está difícil, corra mais lento, mas cumpra a distância. Ganhe segurança, domine a distância. Olha, eu consigo fazer lá o longo, que eu falei, por exemplo, dos 10 km. Faço um longo de 12, faço um longo 14, seguro. Lento, mas seguro. Depois vai incrementando com outros tipos de longo em que há mais intensidade, seja um longo aí, o contínuo variável, que vai, né, ter mudança de ritmo, esse é um tipo específico de treinamento, ou até mesmo um longo contínuo, mas no ritmo ali de 30, 40 segundos, mais lento que o ritmo de prova. Mas isso aí com o tempo. Primeiro, cumpra a distância. Obviamente, correndo e não andando, né? Se você ainda precisa andar, tudo bem, mas vai aumentando a corrida até você chegar, né, a conseguir fazer correndo, num ritmo confortável, a distância inteira do seu longo proposto. E assim você vai evoluindo passo a passo.
é assim com tudo, no atletismo não seria diferente. Então esse foi o recado aí, falando sobre os longos em algumas distâncias. Lembrando sempre aqui, dê seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe, enfim, deixe um like aí, vamos fazer girar. Lembrando também para você o seguinte, né? Na STK NutriShop, vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo. Se você colocar o cupom FMAE, né? Fernando Miranda, assessoria esportiva, FMAE, esse cupom você tem desconto. Vou deixar o link, vou deixar o cupom. Você vai lá na loja, tem produtos aí variados, inclusive carboidrato em gel. Com esse cupom você tem desconto lá na loja, tá certo? No mais, repito aí, quem quiser saber sobre os longos na ultramaratona, comente, longo, ultramaratona, e eu faço um vídeo aí sobre isso. Tá? E deixe outras sugestões aí para vídeo, para assuntos que você queira ver aqui no canal. Tá certo? Então vamos lá. Forte abraço e sempre ótimos treinos.